Querido, nós iremos tratar nesta noite, vamos dar continuidade a um assunto da nossa igreja, que igrejas que amam crescem. E nós imaginamos, nós pensamos sempre que igreja são essas quatro paredes, mas a igreja é você. E nós vamos trabalhar um pouco nesta noite a respeito de maturidade. Maturidade no amor. Maturidade no amor. O amor, ele não ocorre assim de uma hora para outra. De uma hora para outra. Aliás, as pessoas às vezes dizem o seguinte, que amor à primeira vista. Primeiro que a sua vista serve como lente. O seu cérebro vê primeiro. O seu cérebro vê primeiro. E a vista serve como lente. Então, a maturidade no amor tem que ser algo crescente, pode ser algo demorado, porque alguns querem e espero que seja assim de uma hora para outra, de um momento para o outro, mas só que demora um pouco. E o texto que nós estaremos falando, o assunto que nós estaremos discorrendo nesta noite, está compreendido ali não entre do capítulo 37 até o capítulo de número 50, mas a história em si do que nós estaremos falando nesta noite, vai do capítulo 37 até o capítulo de número 50. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, estivessem atentos ao que for colocado ali para nós olharmos, para nós memorizarmos, porque nós aprendemos através da visualização, nós aprendemos mais. Eu gostaria que você estivesse assim, atento a tudo quanto nós estivermos falando. Ok, esse homem aí, Howard Gardner, ele disse que existem 7 tipos de inteligência. 7 tipos de inteligência. Então, uma vez que você descobre, quando Gardner, ele fala que existem 7 tipos de inteligência, a vez quando você descobre o tipo de inteligência que você tem, essa inteligência já está em você, você precisa descobrir essa inteligência. Se você trabalhar esta inteligência, você será um grande homem, um excelente profissional. Mas é necessário que eu descubra que tipo de inteligência eu tenho. Que tipo de inteligência Deus me deu? Você não nasceu sem nenhum tipo de inteligência, você tem uma inteligência. Você tem uma inteligência. Então esse psicólogo, ele fala que nós temos 7 tipos de inteligência. Agora eu preciso, já teci comentários a respeito deste assunto aqui dentro, mas eu preciso trabalhar e descobrir qual o tipo de inteligência que Deus me deu. Qual o tipo de inteligência que o Senhor colocou para mim. Deus ele dá um tipo de inteligência, de acordo com Gardner, que daquelas pessoas que têm facilidade para falar, facilidade para nos comunicar, tem essa facilidade. Então eu tenho que descobrir qual tipo de inteligência que eu tenho, para que eu possa crescer, para que eu venha amadurecer naquilo que Deus colocou na minha vida. Tem condições de você crescer. Se você é cozinheira, tem condições de você cozinhar cada vez mais, se essa habilidade está em você. Se esse tipo de inteligência, melhor dizendo, está em você. Uma outra ideia que nós temos também é habilidades. Cada um de nós temos habilidades. E eu tenho também que desenvolver as habilidades que me foi concedida, que Deus me deu também. Que eu nasci com ela. Então eu tenho que desenvolver essas habilidades. E cada vez que eu desenvolvo mais essa habilidade, eu não sei se esses irmãos já viram, quando o jogador de futebol ele puxa a bola aqui, né? Ele puxa aqui e faz e suspende a bola. É um tipo de habilidade. Obrigado, irmão. É um tipo de habilidade que a pessoa ela vai aprimorando aquilo ali. É lógico que houve um tipo de inteligência, ele desenvolveu aquela inteligência, mas aproveitou a habilidade para desenvolver aquilo ali. Então, por um outro lado também, nós precisamos descobrir os dons espirituais. Ali o escritor Peter Wagner, ele fala a respeito dos dons espirituais. E nós precisamos descobrir o nosso dom. Aquele ali é um livro. E é um livro excelente. Esse livro tem aqui embaixo na biblioteca. Se você precisar, você pode ir ali, que esse livro tem até
tem até teste vocacional neste livro. E teste dos dons também. Então você tem que descobrir o teu dom. E na medida que você descobre o seu dom, você tem que trabalhar neste dom para que possa cada dia mais melhorar este dom que Deus também já deu a você. Então observe que são processos. Existem processos para a maturidade, processos para o crescimento, mas eu preciso estar dentro desse contexto de entendimento naquilo que o Senhor Deus quer para mim. Eu preciso entender isto. E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos é em Gênesis capítulo 37, eu não coloquei para o irmão Silvio, Gênesis 37, versículo de número 3. Gênesis 37, pode tirar depois, irmão Silvio. Gênesis 37, versículo de número 3. Ok, eu gostaria de contar com a cooperação dos irmãos na leitura desse texto. Somente esse versículo, vamos lá? No 3. 3. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Pai querido, de infinita misericórdia, queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela riqueza, pela clareza da tua palavra. E queremos te suplicar nesta noite, ó Senhor, que trabalhe no coração dos ouvintes da tua palavra. Que possamos sair daqui, ó Senhor Deus, convictos, ó Senhor, daquilo que tens para cada um de nós. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a atuação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Agradecimento este feito em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar, queridos. No slide que nós temos ali, fala sobre os processos de maturidade de José. E eu quero trabalhar dentro desse processo de maturidade de José a respeito das 7 túnicas que José utilizou. 7 túnicas que José usou. Nós sabemos que a primeira túnica foi uma túnica colorida, era uma túnica de mangas longas, uma túnica que somente 2 pessoas usavam naquela época: o sacerdote ou o rei. Só 2 pessoas. Mas só porque José, ele tinha uma promessa na vida dele, porque a sua mãe era estéril. Israel casou com Raquel, mas a mãe era estéril, não conseguia ter filho. E quando nasce José, José entendeu, ou melhor, Jacó entendeu, que teve o nome de Israel depois. Israel entendeu que ali estava uma pessoa que tinha uma esperança, que havia uma promessa sobre a vida dela. Para os outros filhos, para todos os outros filhos, Israel ou Jacó, ele não fez nenhuma túnica deste tipo, somente para José. E o José, então, eu imagino José com aquela túnica toda diferente, toda a túnica que somente os reis e sacerdotes utilizavam. Imagino José como alguns jovens, como compram uma roupa de grife, né? José andando no meio dos irmãos, né? Ou andando assim, olha para mim, olha para cá, dá uma olhadinha, não é para qualquer um não. E os irmãos, olha só que camarada. Ele novinho, com 17 anos. E os irmãos não gostaram daquilo. Não gostaram por quê? Porque um pouco mais adiante, dentro desse contexto aqui, ele começa a narrar uma história, uma visão que Deus havia dado a ele. E aí cresceu ainda mais a irritabilidade por parte dos irmãos, cresceu ainda mais a incompatibilidade de opinião em relação a ele, da parte dos irmãos, porque os irmãos começaram a falar assim: o sonhador, olha aí o sonhador. Como se não bastasse uma roupa diferente que o nosso pai fez para ele, vem agora esse sonhador falando e mencionando que todos nós nos curvaremos diante dele um dia. Então esta foi a primeira túnica que José recebeu, uma túnica diferente. Por quê? Porque ele era um filho da promessa. Deus tinha um plano na vida de José. Assim como o Senhor Deus, ele tem um plano, tem promessas para cada um de nós.
Quer você queira ou aceite ou não, Deus tem promessas para a sua vida. Independentemente de quem você seja, independentemente do que você esteja fazendo no momento, Deus tem uma promessa na sua vida. Você é filho da promessa. Os nossos filhos são filhos da promessa. E Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Mas só que, dentro dessa narrativa, dentro dessas túnicas, das outras 6 túnicas que José teve que utilizar, isso tem tudo a ver com o amor. Os irmãos vão falar assim, mas nós estamos tratando, hoje é o culto da família, e o pastor está falando sobre túnicas, está falando sobre José, tem a ver sobre amor. Tem tudo a ver sobre amor. E então, um determinado dia, o pai Israel manda que os seus filhos vá para o campo, para tratar lá dos animais, e os filhos não voltam, e o pai fala para José o seguinte, olha, vai procurar seus irmãos, porque eles não voltaram. E José sai para procurar os irmãos, vocês conhecem, os irmãos conhecem a história perfeitamente. E ele sai para procurar os irmãos, mas só que ele não encontra os irmãos. E alguém fala para ele, que procuras? Não, estou procurando meus irmãos, meu pai mandou que eu procurasse meus irmãos, porém eu não os encontro. E aquela pessoa fala assim, eu vi um grupo de rapazes passar por aqui, eles estão em determinado local. E lá vai José encontrar com os irmãos dele. Lá vai José ao encontro dos irmãos. Mas quando ele vai chegando, os irmãos já começam a falar assim, lá vem o sonhador. Essa é a oportunidade que nós temos de acabar com ele. Vamos matá-lo? Um falou, não vamos matar nosso irmão. O que nós vamos fazer com ele? E alguém teve a ideia de se fazer o seguinte, vamos jogar no poço. Vamos jogar no poço. E nisso que estava para jogar no poço, vinha chegando os midianitas. E eles então, de imediato, eles entregaram José, venderam José para os midianitas. Mas só que quando José ele cai no poço, quando ele vai para o fundo do poço, ele está sem a túnica. Por quê? A túnica foi levada para Israel, para o pai. Ele está sem túnica. Então os midianitas, quando olham lá embaixo, falam assim, realmente esse rapaz aí, por ser jovem, forte, numa aparência assim, considerável, dá para ganhar um dinheiro com ele. E eles lançam uma corda e puxam José, e quando José chega em cima, eles dão uma túnica, a segunda túnica de José, a túnica dos midianitas. E os midianitas eram uma turma, era um grupo de pessoas, era uma nação que não era bem vista, que não era bem quista. Eles eram mercadores, eram pessoas que vendiam, compravam para poder vender, eram pessoas malvadas. Mas só que para ele poder sair dali, ele teria que vestir uma túnica dos midianitas. E José então sai, é retirado daquele poço, e coloca a segunda túnica na vida dele. Mas só que dentro do coração dele, ele sabia perfeitamente, eles estão colocando essa túnica de midianita em mim, mas tem uma promessa reservada na minha vida. A promessa de Deus nunca saiu do coração de José. Ele passou por um momento difícil, porque foi jogado naquele poço, foi pego pelos midianitas, ou comprado pelos midianitas, mas vestiu a túnica dos midianitas. Ele poderia falar assim, não, me coloca qualquer roupa. Não, você vai ter que colocar a túnica dos midianitas, porque nós temos um plano para a tua vida. Plano este, que era a terceira túnica, que ele foi levado para ser vendido no Egito. Foi levado para ser vendido no Egito. E quando ele é levado para ser vendido no Egito, e foi vendido no Egito, observe alguém que tem uma promessa, alguém que entendeu que Deus estava com ele, entendia perfeitamente. Em nenhum momento a Bíblia narra que ele fala assim, aqueles malditos, aqueles irmãos ingratos, Deus, onde tu estás que não está vendo isto? Eu já fui lançado no poço, agora já fui pego pelos midianitas, agora estou sendo vendido para os egípcios. Mas só que quando chega no Egito, ele tem que tirar aquela túnica de midianita e usar uma túnica dos egípcios. Olha só, uma terra onde, quando nós lemos sobre os 10 mandamentos, quando nós estudamos um pouco sobre o Egito, uma terra politeísta que adorava muitos deuses, mas a roupa era diferente, a túnica era diferente. E ele foi vendido para os egípcios e teve que colocar aquela túnica dos egípcios.
mas algo continuava latente dentro do coração dele, e isso deve continuar também batendo forte dentro de você. Existe uma promessa na minha vida, existe uma promessa na vida do meu filho, e nunca abrir mão disto. José não falou assim: agora seja lá o que Deus quiser, daqui para frente estarei nas mãos de Deus e Deus faça o que Ele quiser da minha vida. Ele sabia perfeitamente que aquela primeira túnica que ele havia recebido por parte do pai representava algo muito importante. E esta promessa de Deus não saiu do coração de José. Ele não permitiu que aquilo ficasse de lado na vida dele. Foi lançado no poço, mas a promessa estava dentro do coração dele. Foi pego pelos midianitas, mas a promessa continuava dentro do coração dele. Foi agora vendido para o povo egípcio, ou para o Egito, mas a promessa não saiu do coração dele. Ele sabia perfeitamente em quem ele cria, conforme o apóstolo Paulo bem colocou em uma das suas cartas. Ele tinha uma convicção muito grande, e é esta convicção que você precisa ter, que nós precisamos ter. Existem percalços, existem dificuldades, existem obstáculos em nossas vidas, mas nós não podemos nos deter diante dessas dificuldades, diante dessas barreiras que surgem diante de nós. Quantas pessoas jogam a toalha, quantas pessoas param as suas atividades, encerram as suas atividades porque não conseguiu. Não, eu vou parar porque eu não consegui. Vou trocar de atividade ou de profissão porque eu não consegui nesta. Eu vou por um outro caminho porque eu não consegui. Mas José, ele manteve dentro dele aquela ideia: eu sou filho da promessa. Existe algo reservado da parte de Deus para mim. E é isto que ainda nos mantém com uma visão, ainda nos mantém com um planejamento naquilo que nós queremos a nível de futuro. Todos nós aqui pensamos a nível de futuro, independentemente da faixa etária. Nós sabemos onde queremos chegar, nós sabemos que existe um futuro, mas eu preciso entender também que existe uma promessa de Deus para mim. Mesmo que daqui a 5 anos se cumpra essa promessa de Deus na minha vida, mas Deus vai olhar para o teu coração e falar assim, vai falar dessa forma: esse meu filho nunca esqueceu da minha palavra. A semente que foi plantada no coração dele permanece até hoje, e hei de fazer este meu filho vencer essa etapa e chegar dentro e alcançar o objetivo traçado por ele e aprovado por mim. Então ele é vendido lá para os egípcios. Na sua terceira túnica, ele usa a túnica dos egípcios. A quarta túnica que ele utiliza, quando tomam conhecimento que tudo o que ele fazia, que José fazia com excelência na qualidade de escravo, tudo o que ele fazia com excelência. Mesmo sendo escravo, ele dava o melhor dele. Não importa o local que você trabalhe, não importa a escola que você estude, não importa o seminário que você estuda, o que faz o aluno não é a escola. Lá naquela empresa você tem que fazer o melhor, porque você está sendo observado por Deus e pelos donos, pelas pessoas responsáveis por você naquela empresa. Tudo que José fazia com excelência, fazia assim, sabe, de uma forma diferenciada. E quando você trabalha em uma empresa que trabalha e faz alguma coisa de forma diferenciada dos demais, você pensa que não, mas tem sempre alguém, quando houver uma promoção, vai te chamar. Vou chamar fulano de tal. Eu vou chamar Eustáquio, permita utilizá-lo não, vou chamar Eustáquio, porque o Eustáquio, tudo quanto o Eustáquio faz, ele faz com excelência. Então José fazia tudo com excelência. Aí o que acontece? O Potifar olha ele, olha aquele escravo e fala assim: vou levar lá para casa. Vou levar lá para casa e colocar lá para trabalhar, para ter o domínio sobre tudo na minha casa. E conversa com ele, fala o que ele poderia e deveria fazer, o que não deveria fazer. Mas em um determinado momento, o que acontece? Por ele ser jovem, ter um corpo
atlético, né? Ter um corpo atlético, ter uma boa aparência. A esposa de Potifar quer ter um caso com ele. E aí o interessante aqui, irmãos, nesta quarta túnica, que neste exato momento era para José morrer. Era para, a vida dele ser exterminada naquele exato momento ali. Era para ele morrer. Por quê? Porque ele mexeu, segundo o entendimento daquela mulher, ele mexeu com a esposa, ele abusou verbalmente, ou então se insinuou para a esposa de um comandante. Era para ele morrer. Mas por que ele não morreu? Primeiro, porque existe uma promessa sobre a vida dele. Mas em segundo lugar também, Potifar sabia quem tinha em casa. Potifar sabia quem tinha em casa. Ele sabia quem tinha em casa. Ele conhecia a esposa dele. Ele conhecia. Se fosse uma senhora, uma esposa que se desse ao respeito e durante todo o tempo de vida conjugal ou relacional demonstrasse uma certa maturidade e um certo respeito, Potifar teria matado José. Mas não matou porque lá naquela casa, aquela mulher não era aquela esposa, era uma esposa. Mas ele tinha de tudo para morrer ali. Mas aqui ele recebe uma nova túnica quando ele vai para a casa de Potifar, porque ele não ia com aquela roupa, com aquela túnica de escravo egípcio para dentro da casa de Potifar. Ele não poderia ir com aquela roupa, ele teria que ir com uma roupa diferente, com uma túnica diferente. E o que acontece quando ele está na casa de Potifar? Que ela tenta agarrá-lo, não pela primeira vez. O que acontece? Ele foge, mas o que fica na mão daquela mulher? A túnica. Então, mais uma vez, ele perde a sua túnica. Ele perde, então, a sua quarta túnica. E ele sai. Certamente que tinha uma roupa por baixo, mas ele sai daquela casa. Ok, dali ele vai parar onde? Porque ele mexeu com a esposa, segundo aquela senhora, mexeu com a esposa de Potifar. O que acontece? Mandam José para o cárcere. Mas ele ainda mantém no coração dele. Se ele não mantesse a promessa de Deus na vida dele, ele teria caído nas lábias daquela mulher. Se ele não mantivesse dentro dele a confiança em Deus, o que Deus queria, o propósito de Deus na vida dele, ele teria tido um caso com aquela mulher. Mas ele não teve. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha um compromisso com Deus. E quando nós temos um compromisso com Deus, irmãos, fica difícil do inimigo querer tirar aquilo que Deus já te prometeu. Quando nós temos um compromisso, quando nós somos comprometidos com Deus. E ele ali então rejeita o assédio daquela mulher, e ele então é enviado para um cárcere. E ali no cárcere ele recebe a sua quinta túnica. Recebe uma vestimenta, uma túnica de prisioneiro. E fica ali durante um certo período. E ele, dentro daquele cárcere, ele também demonstra as suas qualidades, porque todos nós que somos tementes a Deus, todos nós que cremos neste Deus maravilhoso, nós temos qualidades. E essas qualidades você não deixa de lado, você não consegue deixar de lado. Porque o que você faz, as pessoas observam, até na maneira de você conversar, na maneira de você se vestir, na maneira como você se veste, as pessoas falam assim: você é cristão, né? Você é cristão. Sem você falar nada. Só através da nossa roupa. Embora a roupa não salve ninguém. Sabemos perfeitamente disso. Mas somos identificados pelas nossas roupas. O compromisso com Deus. O compromisso com o mundo. O compromisso com o mundo é em relação a levar as boas novas para o mundo. A roupa diz tudo. A maneira como nós conversamos, a maneira como nós verbalizamos, diz tudo. Tudo. Numa entrevista, vai você de qualquer maneira. Vai você de qualquer maneira para uma entrevista, mal vestido. Vai de qualquer jeito para uma entrevista, ver se você consegue alguma coisa.
Chega lá para ser entrevistado, começa a falar um montão de gíria, sabe como é que é, né? Aí vou te dar um papo reto. Começa numa entrevista a falar assim dessa forma, para ver o que acontece contigo, se você vai conseguir aquele emprego. Mas o impressionante é que dentro do reino de Deus não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Porque existem pessoas dentro do reino de Deus que não levam a sério o reino. Não levam a sério o Senhor do reino. E acha que pode andar de qualquer maneira. Eu tenho que andar na moda, mas com modos. Eu tenho que andar na moda, mas com modos. E dentro daquele cárcere, o que José estava fazendo? Ele estava fazendo tudo com qualidade. Com ISO não sei quantos. Trabalhando, fazendo tudo com qualidade. E aí, então, o chefe daquele cárcere coloca José como responsável. O coloca como responsável, devido ao compromisso que aquele homem tinha. A maneira, a postura, o caráter daquele homem. Não era um homem, vamos aqui dar asa à nossa imaginação, não era um homem sabe? E aí, como é que tá? Você foi preso por quê? Fui preso porque eu roubei ali uns camelos. E você? Eu fui preso porque eu peguei ali um material ali. Mas eu creio que José, quando ele andava dentro daquele cárcere, ele se posicionava, ele andava de uma forma que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse aí é diferente. Esse aí é diferente. E o mundo precisa ver essa diferença em nós que somos cristãos. O mundo precisa observar isto. Porque Jesus falou que nós somos o que? A luz de quê? A luz de quê? Nós somos a luz do mundo. O mundo tem que ver uma diferença. O mundo espera uma diferença da nossa parte. O mundo espera que possamos reagir ao que está acontecendo. Quem pode dar jeito nessa situação é o Chapolin, não é o Chapolin Colorado. Quem tem que dar jeito nessa situação são os cristãos. Os cristãos têm condições de dar jeito nessa situação. Mas depende de cada um de nós, depende da maturidade de cada um de nós. Depende da maneira como nós estamos olhando o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa América. Vai depender muito de cada um de nós. Da maturidade no amor. Igrejas que amam crescem, então eu preciso demonstrar este amor. E até este momento, quando José estava naquele cárcere, ele estava demonstrando amor. Ele não falou, a Bíblia não narra, pelo menos, não narra nem os grandes escritores, narra que José chegou ali e falou assim, não, eu estou aqui porque eu fui vendido pelos ex-irmãos, aqueles ingratos, invejosos, só porque eu recebi uma túnica diferente. Eles me venderam para os midianitas, depois os midianitas me entregaram para os egípcios, fui parar na casa do Potifar e agora eu estou aqui. Em nenhum momento nós vamos encontrar ele lamuriando, ele se queixando. Em nenhum momento. E olha que ele já passou por várias situações. E quantas situações você já passou, querido, querida? Quantas situações você já enfrentou? Quantas? Mas você prossegue. O segredo é esse aí, é prosseguir, porque sabendo que você, igual ouvimos aqui no púlpito ainda há pouco, na ministração, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E José tinha isto em mente, ele tinha isso em mente, independentemente das circunstâncias que ele estivesse passando, ele sabia perfeitamente quem ele era, a quem ele servia e o que ele aprendeu durante a sua infância. Ele não deixou de lado o que ele aprendeu na infância dele. Ele manteve aquilo enraizado no coração, guardado no coração. Aí nós vamos para a sexta túnica. Faraó teve um sonho. Na sexta túnica, Faraó teve um sonho e informaram para Faraó o seguinte, olha só, lá no cárcere tem um rapaz que quando eu estava preso, havia o padeiro e o copeiro-mor. E um rapaz, um jovem lá no cárcere, falou tudo o que iria acontecer. E realmente aconteceu o que ele falou. Quem sabe, meu Senhor, este jovem pode sair lá do cárcere e interpretar o seu sonho. Mande buscar esse jovem.
eu quero falar com este jovem. Mas a Bíblia diz que ele teve que fazer a barba. A Bíblia fala que ele fez a barba. Trocou a túnica, colocou uma outra túnica, porque ele não poderia chegar de qualquer maneira na frente do rei ou do faraó. Não poderia de qualquer maneira. Tinha que chegar com uma veste diferenciada. E eu creio que ele deve ter imaginado assim: bem, eu coloquei esta túnica, estou indo para a presença de Faraó, conversar com o Faraó e depois retornarei lá para aquele cárcere, para aquela prisão. E o Faraó então coloca para ele o sonho. E José vai e interpreta o sonho de Faraó. E começa a falar a Faraó, a dizer a Faraó o que ele deveria fazer durante o período de escassez, durante o período de fartura naquele país. Olha, Faraó, se o senhor agir deste jeito, agir assim, o Egito não passará por dificuldade. Porque nós teremos, o Senhor terá, durante esses 7 anos, durante todo esse período, fartura. Embora todos os outros países, embora todos os vizinhos estejam passando por dificuldades, o Senhor não vai passar. Eu creio que o Faraó cruzou o braço, deve ter batido com aquele, né, esqueci o nome, com aquele material assim, batido assim no chão, falar assim: ó, esse rapaz sabe de tudo. Esse rapaz sabe de tudo. E contrata José. José agora ele passa a ser governador, meus irmãos. Olha de onde ele saiu. Olha o propósito, o projeto de Deus na vida dele. Ele saiu de uma situação excelente, porque era amado pelo seu pai. Ele era bem quisto em casa. Sabia que existia uma promessa para a vida dele na vida dele. Passou por todas as dificuldades, mas foi um processo de maturidade na vida dele. E às vezes nós precisamos entender que precisamos passar por esses processos. As coisas não ocorrem da noite para o dia. Pode até acontecer porque Deus faz coisas maravilhosas, coisas impossíveis. Mas eu tenho que entender que às vezes eu estou passando por um processo. Não vamos colocar a palavra prova, não, porque às vezes a pessoa que fala: Deus me colocou na prova, mas ele não está preparado para aquela prova. Não está preparado para aquela prova. Mas José, ele se colocou numa posição que passou por todos aqueles momentos difíceis na vida dele, e agora ele está usando uma outra túnica, a túnica de governador, irmãos. Onde ele coloca ali a 7ª túnica dele. Agora ele chega ao ponto máximo. Faraó fala assim: olha, tudo que tiver que ser feito aqui dentro do Egito, você fará. Tudo. Você será maior em todas as coisas aqui dentro, menos a nível do meu mandato. Deu um cavalo para Faraó, deu um cavalo para José, deu um anel para José. E José agora, ele é o governador do Egito. Ele começa então a colocar em ordem tudo aquilo que ele havia planejado, tudo aquilo que ele havia falado para o governador. E veio o período da escassez. E todas as pessoas vinham até o Egito para buscar alimento, porque estavam passando fome na terra deles. E lá na família de Israel, na família de Jacó, eles estavam passando por dificuldades também. E os irmãos de José, vocês conhecem, os irmãos conhecem a narrativa, conhecem a história bíblica. Os irmãos de José, eles vieram até o Egito, não reconheceram José em nenhum momento, reconheceram. Peraí. Eu te conheço. Esse teu nariz aí, né? Geralmente o judeu é meio narigudo. Esse nariz aí não me engana. Essa tua cor, você não me engana. Eu sei quem é você. Em nenhum momento eles reconheceram. E José poderia falar assim: agora chegou a minha vez. Poderia mandá-los de volta, falar assim: não vou mandar mantimento para vocês. Vocês voltem para a terra de vocês, avise lá o pai de vocês, porque se vocês quiserem, vocês tentem plantar alguma coisa, porque senão vocês vão morrer de fome. José poderia fazer isso,
Mas ele não o fez, irmãos. Ele era governador. Ele tinha autoridade para mandar matar. Fala, vocês são espiões. Tinha autoridade para mandar matar. Olha, mata esses homens aí. Pode matar todos eles. Porque estão espionando a nossa terra. Pode mandar matar. Pode matar. Mas não, José recebeu a primeira vez, recebeu a segunda vez, recebeu a terceira vez. E da última vez ele pede que deixasse um irmão. E aí ele começa então, quando eles voltam e tem o último encontro com José, José vai para um canto e começa a chorar, a ponto da Bíblia narrar que todo o Egito ouviu o choro de José. Mas um choro não era um choro de raiva, era um choro de saudade, um choro de amor, por estar revendo os irmãos dele. Rever o irmão mais novo, Benjamim, por ter visto o irmão dele, e abraçar e perguntar, nosso pai ainda é vivo? E aí eles mandam buscar José, ali está José com seus irmãos, e manda buscar toda a família, para viver dentro do Egito. Não apenas para levar o mantimento de volta lá para a terra deles, mas José conversa com Faraó, e Faraó autoriza que todos eles viessem a morar no Egito. Isso é amor, irmãos. Às vezes nós queremos, sabe, aquele espírito humano, aquele desejo humano, nós queremos acabar com a pessoa. Ele fez isso com ele, quero ver se fizesse isso comigo. Ele não é bobo, ele sabe com que ele se mete. Existem em muitas pessoas esse espírito ainda. Mas dentro do coração daqueles que amam ao Senhor, o amor vai crescendo cada vez mais. Nós vamos amadurecendo este amor, a ponto dele trazer para o Egito toda a família, todos os irmãos e o pai, e os servos que viviam lá, vieram para o Egito. E o texto nos diz, agora em 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o amor. O maior é o amor. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você já passou, não importa o que provavelmente você enfrentará, mas mantenha no teu coração o amor, porque onde há o amor, irmãos, a tendência é fluir tudo em nossas vidas, tudo. E José chegou a este nível de governador porque o amor estava no coração dele. Eu não sei se alguém fez alguma coisa a você e você está, dá licença, você está se corroendo por dentro. Não sei se alguém fez algo a você. Você está corroendo por dentro. E existem pessoas que oram. Eu sei que existem pessoas que oram assim: Senhor, essa pessoa tem me feito tanto mal, dá um jeitinho nela, Senhor. Faz com que aconteça alguma coisa com ela, Senhor. Pelo menos uma chikungunya, Senhor. Faz com que ela pelo menos uma chikungunya, Senhor. Pelo menos uma chikungunya, Senhor. De tanto que aquela pessoa aprontou contigo. Mas quando você tem, sabe, você mantém este amor no teu coração, as pessoas podem aprontar contigo, porque existe uma promessa para você, querido. Existe uma promessa. Deus tem o melhor para você. Não importa quantas túnicas você tenha que vestir, não importa quantas túnicas você tenha que vestir, o importante é o final. É o final da história. O importante é o que Deus reservou para você. Isto que é importante. Então, dentro de tudo isso que nós falamos, eu gostaria de deixar essa palavra para você. Igreja que ama, cresce. Mas
não é no atacado, é de forma individual. Eu tenho que pedir que Deus trabalhe no meu coração. Você tem que pedir que Deus trabalhe no teu coração, para que possamos viver numa plena harmonia, a ponto que o mundo possa olhar para a igreja, para este templo, e falar: nossa, o que aquela igreja está fazendo é algo inacreditável. Mas não é a igreja em si, somos nós. É você. É você. Porque existe um ardor dentro do teu peito em relação ao teu Criador, ao teu Salvador. Então eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, a cada dia, enche-me de amor. A cada dia, faça crescer, germinar este amor. A cada dia, conforme nós estamos olhando ali, olha só, a princípio não tinha nada. Lá no último vaso já está uma bela flor. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. É isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Externar este amor, colocar este amor para fora. Não guardar este amor. Não, eu amo, mas não demonstra. Eu tenho que demonstrar este amor. E esta igreja tem feito isto de uma forma magnífica. Mas não existe nada bom que não possa melhorar. Podemos melhorar. Temos como melhorar. Temos como crescer. Crescer não a nível de lotar a igreja. Porque não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. Mas que essa igreja, a cada dia, possamos receber pessoas que entendam a nossa visão, ou melhor, a visão de Deus, que é amar. Eu tenho que amar. Amar a todos, independentemente se aquele irmão me fez alguma coisa ou não. Eu tenho que amar a todos. E trabalhar e jogar este amor lá para fora. Lá para fora. Para que o mundo, para que os nossos vizinhos, a palavra comunidade hoje ficou pejorativa, mas que a comunidade possa ver este amor em nós. Porque na maneira como você fala, as pessoas sentem que existe um amor em você. Na maneira como você se expressa, as pessoas sentem, sabem que existe amor em você. É isso que Deus espera da igreja dele. E você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Agora, independe da quantidade de túnica que você terá que usar. Independe. Existe algo reservado para mim. E eu sei que no final Deus vai me honrar. Sei que no final Deus vai me honrar. Você pode estar no final da fila agora. Pode estar no final da fila. Mas você sabe que Deus vai te colocar lá na frente. Lá na frente. No lugar que Ele reservou para você. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido de infinita misericórdia, sabemos, ó Senhor Deus, que tens plano para nossas vidas, promessas para as nossas vidas, ó Senhor. Mas tantas têm sido as dificuldades, ó Senhor Deus, os deslizes da nossa vida, ó Senhor Deus. E às vezes imaginamos, às vezes chegamos a pensar, ó Senhor Deus, que nós não conseguiremos porque erramos o alvo. Mas a tua infinita misericórdia, ó Senhor, nos traz de volta, ó Senhor Deus, e nos coloca no caminho, ó Senhor Deus, e nos prepara para recebermos, ó Senhor, todas as bênçãos que tens preparadas para cada um de nós. Ajude, ó Senhor Deus, a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, a cada uma das tuas filhas, a cada uma das tuas servas que se encontram aqui nesta noite, a cada um dos visitantes, ó Senhor Deus,
A cada uma dessas pessoas que estejam passando por dificuldades, ó Senhor Deus, que entendem que no momento não chegaram ao ápice, mas elas conseguem visualizar pelos olhos da fé, ó Senhor Deus. Mantenha viva, ó Senhor Deus, esta chama no coração do teu servo, que pelos olhos da fé, ó Senhor Deus, eles já possam contemplar, ó Senhor Deus, tudo aquilo que reservaste para cada um deles. Te peço também, ó Senhor Deus, porque eu creio que em cada túnica que José teve que usar, ele chorou, ó Senhor Deus, mas não perdeu a esperança. E eu quero te pedir em nome, por amor de Cristo Jesus, que tu venha enxugar as lágrimas dos teus servos que estão passando por algum processo, ó Senhor, que estão na troca destas túnicas, ó Senhor Deus. Enxugue, ó Senhor, em nome, por amor de Jesus, enxugue as lágrimas da tua filha, do teu filho, da tua serva, do teu servo. Enxugue essas lágrimas, ó Senhor Deus, e que essas pessoas possam ter um novo amanhecer, ó Senhor Deus, que elas possam amanhã, ó Senhor Deus, contemplar tudo de bom, ó Senhor Deus, que tinhas preparado para a vida delas, ó Senhor Deus. Elas possam usufruir amanhã, ó Senhor. Mas o nosso tempo não é o teu tempo, ó Senhor. Nós te agradecemos por tudo quanto vimos e ouvimos aqui nesta noite. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém.